Salve Domingão, aquele abraço para você, muito obrigado na geral aí, minha diretoria, meu amigo, minha amiga, uma satisfação muito grande sempre estar com você e a gente no domingo atualizando as notícias da dupla Repar que jogam nesta segunda-feira o Remo em Belém contra a Aparecidense, o Remo que continua na 10ª colocação, já a gente fala aí da importância de vencer o jogo. E o Paysandu que caiu mais uma posição na tabela de classificação depois dos resultados de ontem. Pois é, chegando, e não se esqueça, hein? Se não é membro do canal ainda, pode assinar, acionar o sininho. Muito importante deixar o like. A gente está num domingão tranquilo, na paz, que você possa curtir o seu domingão. E amanhã a gente possa fazer uma corrente positiva para Remo e Paysandu jogando pelo Campeonato Brasileiro. Vou começar falando do Paysandu, que viajou no sábado para Goiânia. Clima tenso, né? Imprensa goiana colocando pilha, principalmente, eu diria até menosprezando o time do Paysandu, ainda com aquela derrota atravessada de 6-0, depois os 4 lá, os 10 gols tomados na final da Copa Verde, e o Paysandu tem que absorver isso como informações e, eu diria, vitamina para fazer esse time jogar e passar por cima do Vila Nova, que não tem nada de extraordinário, embora esteja bem colocado na classificação, mas dentro de campo, toda vez que o Vila enfrenta o Paysandu, parece que ele... O tigre, ele se amedronta diante do lobo e pega aí uns jornalistas que ficam falando uma porção de bobagem, uma porrada de besteira, mas futebol é jogado dentro de campo e o Paysandu, apesar dos problemas criados aí, internos, solucionados pela diretoria, né? A gente sabe que o executivo está encostado e esses jogadores que chegaram aí, o Borazzi, isso aí já me falaram, Borazzi, o Brandon, esses aí pode esquecer que o Hélio não vai utilizar esses jogadores que foram contratados pelo Ari Barros. E o Paysandu, eu não sei se pode sair prejudicado. Agora já me disseram que o Borazzi é só nome, meu irmão. No treino tem gente que tem assistido lá e não tem rendido nada. Para que contrataram, né? Então era melhor esperar uma oportunidade de contratar alguém à altura do Casares, pagando mais caro, para resolver o problema, vir e jogar. O Paysandu deve ter a volta aí do Lucas Maia. O Lucas Maia sentiu o desconforto na coxa, mas viajou com a delegação. Lucas Maia com o Quintana, mas o Carlão e o Wanderson estão aí de sobreaviso para a formação da zaga, o restante do time. E tomara que o Hélio Scali, João Vieira, Leandro Vilela e Casares... Ali no ataque, o Paulinho Boia, porque o Nicolas está fora do jogo, né? E, obviamente, com o Esli Garcia podendo voltar aí, o Esli precisando ganhar nova oportunidade. Ele que é o segundo artilheiro do time, é o principal artilheiro do time, tem 5 gols, segundo na temporada. Mas no Campeonato Brasileiro é o artilheiro do Paysandu e o Hélio tem que colocar para jogar. Só para colocar aqui a vitória de ontem do Botafogo de São Paulo diante do Curitiba, que saiu da zona de rebaixamento, segurou o Curitiba. O Curitiba ficou na 14ª colocação, que era do Paysandu, e o Paysandu caiu para a 15ª colocação, porque o Amazonas venceu o Ituano. E na tabela de classificação, o Amazonas pulou para a 12ª colocação com 24 pontos, e o Paysandu ficou na 15ª com 23, com a Chapecoense abrindo a zona do rebaixamento com 19 pontos. Então, olha o tamanho da importância de vencer o jogo desta segunda-feira, beleza? Então, vamos aguardar que o Paysandu possa fazer o seu papel lá em Goiânia. E o Remo? Olha, o torcedor do Remo está na expectativa, principalmente depois dos resultados de ontem, que foram altamente favoráveis ao Remo, né? Até isso, até porque rolou um papo aí de que o Figueirense teria feito um acordo com o Botafogo, o Belo que não perdeu nenhum jogo em casa, começou perdendo. E o Camilo, hein, rapaz? Jogou 300 minutos, bateu falta, fez golaço, jogou até o final e aqui com 30 minutos morria. Será que o problema não está na preparação física desses times do Pará? É uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. E ontem o Botafogo venceu por
3-2 o Figueirense e o Volta Redonda empatou em 1-1 com a Tombense. A Tombense subiu um pontinho, né? O ABC empatou de 0-0 e o Atlético, mais do que classificado, contra o Confiança, meteu 3-0. O Remo permanece na 10ª colocação. Com um detalhe, se o Remo vencer a Aparecidense, vai a 7 vitórias e entra no G8, vai se colocar na 8ª colocação. E aí ele tem que se virar para se manter, porque só depende dele, tá? Agora, Rodrigo Santana, a explicação ou a expectativa da escalação do time, que deve ter o Lígia de volta, a estreia do Bruno Silva. Agora eu ouvi falar que houve uma experiência lá com o Sávio, mas o Raimar não pode sair do time, pelo amor de Deus. Os dois alas, o Diogo Batista e o Raimar, são jogadores que estão embaladíssimos lá, totalmente entrosados com o time, né? Kelvin pode ser uma surpresa no ataque. Eu não ouvi falar no Rodrigo Alves. Será que ele não vai ter chance de entrar como titular? Essa é a pergunta. O Ribamar pode começar o jogo e o Marco Antônio também. Bom, eu prefiro aguardar. Bruno Silva, Pavani e Jaderson. Esse deve ser o miolo ali, com o Jaderson mais livre para poder fazer aí aquela ligação, as criações e até gols, que é o que ele tem feito e tem sido um dos principais jogadores do Remo. Só depende do Remo. Vencendo, vai para o G8. Então, temos que aguardar. Um Mangueirão com casa cheia, eu diria, com mais de 20 mil torcedores, é a expectativa, 30 arquibancadas, 60 uma cadeira, tem mais é que ir. E torcendo pelo Paysandu contra o Vila, que, fala muito, é muito bocão, mas o futebol é jogado dentro de campo e a gente fica aqui na expectativa, torcendo por 2 grandes resultados. Vamos passar o domingo na paz, só na expectativa, e tomara que o Hélio, pelo Paysandu, e o Rodrigo, pelo Remo, possam ter a consciência de escalar o melhor que tem Remo e Paysandu e Remo, para os jogos desta segunda-feira. Aquele domingo de paz, de tranquilidade, com um beijo no coração de todo mundo, mas não esquece de deixar o like no vídeo, porque vem aí o sorteio com 30 mil. Eu aguardo você. Grande abraço e até a próxima.